Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos, Pai, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de falar da Tua palavra. Obrigado pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos amigos. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Senhor do céu e da terra, guarda os meus irmãos, dá graça e vitória ao teu povo, nos ensina, Senhor, a te servir, a buscar, Senhor, o teu conselho santo e estar diante de ti, meu Senhor, sob a tua unção. Deus fiel, Deus todo-poderoso, guarda a tua igreja na cidade e no campo, manifesta o teu poder na vida dos teus servos, crianças, jovens e adultos. Abençoa os teus ministros, guarda, Senhor, os que estão em outras nações, ajuda e dá-me o Senhor necessário a cada um que faz a tua obra. Pai querido, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo, desde que iniciamos o nosso trabalho nos anos 80, foi trazer a palavra. Fizemos isto no começo, continuamos fazendo, continuamos até agora. Não existe a menor possibilidade da gente mudar, porque Deus não muda, sua palavra também é imutável e o mundo jaz no maligno. Nós precisamos da palavra. Eu preciso, vocês também. Vamos meditar o nosso texto hoje, segundo o livro de Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Uma leitura pequena para uma mensagem grande sobre fidelidade. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Segundo o livro de Reis, capítulo 8, versículo 1. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras, dizendo: Então disse Geazi ao rei: Ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Fazei-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Louvado seja o santo nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela comunhão, pela tua bondade.
Obrigado, Senhor, pelos nossos queridos irmãos que se alimentam da Tua palavra, que buscam a Tua presença, que estão, Senhor, em comunhão fazendo a Tua obra. Guarda os meus irmãos na cidade, no interior. Guarda, meu Senhor, os que administram a igreja. Guarda os Teus filhos. Nos dá, Senhor, a graça para continuar. Nos dá, Senhor, a sabedoria para viver e conviver no meio do Teu povo, entrando e saindo, dando testemunho do Teu poder. Pai bondoso, Senhor da glória, guarda os Teus filhos em todo lugar. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, o profeta Eliseu, ele foi, vamos usar aqui linguagem atualizada, ele foi secretário do profeta Elias. Era muito consagrado. Quando Elias pensava que era o fim de tudo e tentou fugir daquele horror que era a perseguição da Jezabel e foi para o deserto, Deus falou com ele e mandou ele voltar e fazer 3 coisas que foi o único profeta que teve esta incumbência. Profeta Elias. Ungir um profeta sucessor, que foi o Eliseu. Ungir um rei para julgar a casa de Acabe, o reino do norte, e ungir um rei para um país vizinho, que era a Síria. E ele voltou da presença de Deus com uma missão tríplice. Ungir o seu sucessor, ele tinha um nome. Deus não orienta pela metade. Quem busca e tem comunhão tem orientação verdadeira. Deus disse, você vai voltar e vai ungir o Eliseu para ficar no teu lugar. Você depois vai ungir o Jeú para acabar com a casa do Acabe. E vai ungir Azael, rei da Síria. E o Elias voltou. Foi o único profeta que teve uma missão assim, tão profunda e tão abrangente. Ele escolheu andar na presença de Deus e Deus o orientou até o fim. E o Eliseu foi escolhido, foi chamado por Deus. O Elias foi onde ele estava, fez o gesto que Deus ordenou. Ele se despediu de seus pais, abandonou o trabalho secular, que era produção, era arando, trabalhando o campo. O pai era produtor rural. E ele se dedicou profundamente a Deus. E serviu ainda há algum tempo, não se sabe quantos anos, mas ele serviu há algum tempo aprendendo com Elias. E ele pediu a porção dobrada da unção de Elias. E Deus lhe concedeu. Ele tinha ressuscitado o filho desta mulher. A mulher era gentil com ele, com Geazi, e combinou com o marido de fazer um quarto para hospedar eles, que passavam ali, era a rota que eles passavam sempre. E ele, sabendo que ela não tinha filhos, prometeu que Deus ia lhe dar o filho, cumprir o desejo do seu coração. Ela achou estranho porque o esposo era bastante idoso, mas Deus cumpriu perfeitamente.
Quando o menino já estava grande, já estava no campo com o pai e tal, adoeceu e morreu. E ela foi atrás do Eliseu. Ela clamou a Deus. O Eliseu foi com ela, clamou ao Senhor e o menino reviveu. O novo rei de Judá, o novo rei de Israel, estava conversando com o Geazi a respeito das coisas do falecido profeta. E pedindo Geazi, me fala, me diz mais alguma coisa, como foi a vida do Eliseu. E Geazi estava contando quando a mulher voltou, porque antes ela foi falar com o Eliseu. Eliseu deu um conselho para ela. Olha, o Senhor me revelou, a fome vai atacar, vai atingir. O Senhor chamou a fome. A expressão do profeta é dizendo que vai haver um juízo contra a nação por causa do pecado. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara ou ressuscitara, dizendo: levanta-te, vai tu e a tua família peregrinar, onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome. O Senhor vai mandar um juízo. O Senhor vai castigar esta terra, esta nação, este povo, por causa do pecado. Vai ser 7 anos. A mulher foi fiel, ela era fiel a Deus, foi temente, foi obediente à palavra do homem de Deus. A mulher se levantou e fez conforme a palavra do homem de Deus e foi com a sua família para a terra dos filisteus e ficou lá 7 anos. Tudo indica que aqui ela já estava viúva, já estava no estado de viuvez. Ou então o marido muito velho já, muito doente, que não aparece. É ela quem está administrando a família. No versículo 3, diz: sucedeu que ao cabo de 7 anos, já terminando, passando-se os 7 anos que o Eliseu falou para ela, ela volta. Ela voltou da terra dos filisteus. Voltou da terra dos filisteus e foi procurar o rei. Ela foi falar com o rei, buscar os reis no passado, os reis da nação de Israel. Eram homens que tinham a palavra final. E apesar de ter os juízes, os anciãos, mas tinha muitas pessoas que recorriam direto ao rei. E ela saiu a falar com o rei, ela saiu a clamar ao rei por solução. Ela foi orientada quando saiu e agora queria ser orientada voltando. E ela falou ao rei, clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras, ela voltando à sua pátria. E o rei estava, coincidências que Deus faz. As coincidências, as coisas que Deus prepara. O rei estava conversando com Geazi, que tinha sido secretário do Eliseu. Eliseu foi secretário do Elias e o Geazi era secretário do Eliseu. E o rei estava falando com o secretário do Eliseu, Geazi. O rei disse: conta-me, me fala mais sobre as coisas realizadas, os feitos do profeta Eliseu. Me fala mais, peço-te, as grandes coisas, as grandes obras que o Eliseu fez.
Aí o Geazi, conversando com ele, sucedeu que, contando ele ao rei a história da ressurreição do menino e tal, a mulher chega para falar com o rei. Aí ele diz: olha, senhor rei, esta é a mulher e esse menino, esse rapaz aí é o filho dela. Então, meus irmãos, é algo grandioso que nós aprendemos. A mulher chegou para pedir uma provisão ao rei, uma direção ao rei. E a mulher chegou, quando expôs o problema dela, o Geazi disse: olha, meu rei, esta é a mulher e este é o seu filho. Este é o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, a mulher confirmou todas aqueles acontecimentos e o rei chamou um oficial e encarregou este oficial para a solução do problema dela. O rei trouxe um eunuco, um oficial, e disse: faça tudo para que seja restituído a esta mulher suas coisas, sua herança, sua propriedade, que a terra em Israel não era vendida em perpetuidade. Quem vendia uma terra, vendia com base no ano da venda e levando em consideração o ano da redenção, o ano do jubileu. Então, muitas vezes, o sujeito comprava uma terra, digamos, assim terminou o jubileu. Aí, quem compra essa terra vai ter quase 50 anos para usufruir dela. Mas acontece que quando chegar o jubileu, essa terra volta para o seu antigo dono. Existia lá umas compensações, dependendo da área e dependendo das posses da pessoa. Mas a terra não ficava na mão dos estranhos. Se a pessoa não pudesse resgatar a propriedade, mesmo assim, no ano do jubileu, ela voltava a ser herança daquela família, daquela tribo. E o eunuco foi encarregado, o rei chamou um eunuco, encarregou esse eunuco do problema da mulher para que fosse tudo devolvido a ela. Faça restituir tudo quanto era seu. E todas as rendas, a renda da terra, aqui era um negócio real, era uma decisão real, mas não era injusto da parte dos rendeiros ou novos donos da terra, não era injusto eles terem guardado os bens, guardado o produto da terra, mas agora o rei, por ordem do rei, não temos detalhe como era feito, mas por ordem do rei foi ordenado que fosse restituído tudo quanto era dela, todas as rendas, ou seja, tudo que ela deveria ter recebido em 7 anos e não recebeu, agora ela recebeu tudo de uma vez. Recebeu com o que estava atrasado. Ela recebeu todas as rendas, desde o dia em que saiu até o dia que voltou. 7 anos que ela esteve ausente, eles, mesmo tendo, digamos, tivessem como pagar e quisessem honrar,
não tinha feito porque ela estava ausente, e agora o rei ordena que ela receba tudo. Ela deveria receber todas as rendas da terra. A renda, para quem não sabe, era um direito. Por exemplo, ela entregou a terra cultivada. Então, ela tinha uma base, mais ou menos, a cada 3 efa, ela teria usando nossas medidas aqui, a cada 3 alqueire para o arrendatário, um alqueire era para o dono da terra. Então, ela teve 7 anos para receber tudo de uma vez. E como era a dificuldade, não tem detalhe das dificuldades dos arrendatários e tal, mas era assim e ninguém pensava diferente, porque isso é estatuto da terra, do tempo de Moisés. Então, meus amados, ela foi fiel. O profeta Eliseu disse: olha, se levante e vá embora, porque o Senhor chamou a fome para impor um juízo contra este povo por causa de todo o pecado, de toda a injustiça, toda a indiferença contra o Senhor. A mulher juntou o que tinha, negociou as terras, conforme a forma de fazer isto. Todo judeu sabia, conhecia, era a lei de Deus, e ela recebeu tudo de volta. É uma bênção a gente conhecer, é uma bênção a gente entender, e é uma bênção a gente praticar as coisas conforme ensinadas na palavra de Deus, para não haver prejuízo, nem trauma, nem desconfiança. Quando a gente serve bem, absorvendo a palavra de Deus com amor, os resultados são sempre graciosos, são sempre maravilhosos. Que Deus possa abençoar e guardar os nossos queridos irmãos. E agora nós vamos fazer a oração pelo memorial. O memorial com os nomes de pessoas, muitos já foram para a glória, mas têm seus familiares servindo a Deus, alguns passando necessidade, sofrendo com enfermidade, e nós somos instruídos a levantar as mãos, sem ira, sem contenda, em estado de graça, para suplicar pelos outros, pelo próximo. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia e suplicamos pela tua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade e graça. Obrigado, meu Senhor, pela instrução santa contida em tua palavra para nos fazer, Senhor, triunfar cada dia da nossa vida, buscando a tua santa orientação. Pai querido, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos. Tu conhece cada vida, tu conhece, ó Deus, o desejo do nosso coração, o nosso aprendizado. Ó Senhor, enche os meus irmãos de graça e de paz, dá alegria a cada um, faz a obra grandiosa de um evangelista. Ó Deus, nos dá graça para fazer isto, nos dá graça para evangelizar, nos dá graça para levar a tua palavra santa, meu Senhor. Deus fiel, guarda a tua igreja, fortalece, ó Deus, unge os meus irmãos para o cumprimento, Senhor, dos nossos deveres. Pai bondoso, ouve a nossa petição, guardando os meus irmãos, dando graça a cada um. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.
Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.